Fala, meus amiguinhos do Futeclips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo do famoso canal GB, também conhecido como canal do Galvão Bueno. E o título do vídeo é o seguinte: não consigo entender. Galvão analisa Fernando Diniz na seleção. De coração, também não consigo entender. Bom, vamos trocar de janela e ir direto ao ponto. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Bem, amigos do canal GB, antes de mais nada, antes da nossa conversa aqui... Ele falou GD de dado. Bem, amigos do canal GB, antes de mais nada, antes da nossa conversa aqui, vai lá no sininho, pim, se inscreve, crescendo a cada dia, chegando a uma marca muito importante em pouco tempo de existência. Então, faça aí seus comentários, mas vai lá, pim, se inscreva. Claro que o assunto hoje é Seleção Brasileira, técnico de Seleção Brasileira, técnicos de Seleção Brasileira, né? Porque agora não é mais um técnico de Seleção Brasileira, são técnicos da Seleção Brasileira, já que surgiu a notícia para que Fernando Diniz seja o técnico interino até que o Ancelotti assuma. Um contrato de 6 meses, se o Ancelotti assumir em janeiro, não acredito, vai até o fim do contrato dele, ou de 1 ano até 30 de julho. Então, começou tudo errado? Não, na minha forma de pensar. Vou relembrar aqui uma situação. Na Copa do Mundo, lá em Doha, no Catar, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação, eu e mais 3 diretores da Globo, não vou citar o nome deles aqui porque não pedi autorização, tivemos um almoço. Sugestão do Edinaldo Rodrigues, trocávamos ideias. E eu me lembro que no final, já esperando o carro para sair, eu disse ao Edinaldo e ao Rodrigo, olha, todos nós sabemos que quando o Brasil sair da Copa, o Tite sai, porque ele já disse que sai. Então, a partir do dia seguinte, ele sai. Então, não é hora de já começar a se pensar no novo técnico? Fala daqui, fala dali. Eu disse, olha, se fosse eu a resolver, ou se me pedirem a opinião, o meu técnico seria Carlo Ancelotti. Então, quanto a isso, ter escolhido o Ancelotti, eu acho um acerto. A forma que estão dizendo que foi acertado é que eu acho absolutamente errado. E olha, o Brasil saiu da Copa no dia 9 de dezembro. Então, são praticamente 7 meses sem um técnico de seleção brasileira. Isso é um absurdo, Esperar 1 ano e meio por um técnico é meio que uma ofensa à história do futebol brasileiro. A tudo aquilo que foi conquistado através dos anos, com grandes jogadores, com grandes técnicos, com grandes trabalhos, o pentacampeonato, e vamos até esquecer quantas vezes Copa América, Copa das Confederações, etc, e tantos jogos amistosos, e nessa fase eu estava presente. Então, primeiro grande erro está aí. Mas vai ter um interino. Bom, interino nós já tivemos, por exemplo, recentemente, que eu me lembro, porque fiz os jogos, o Ernesto Paulo, em 91, fez um jogo contra o País de Gales, lá, perdeu por 1-0. O Candinho fez um jogo, olha só o aproveitamento do Candinho, um jogo, porque o Luxemburgo foi demitido no retorno da Olimpíada da Austrália, e em 99 o Candinho dirigiu um jogo. Brasil 6-0 na Venezuela, Romário fez 4 gols, um aproveitamento absurdamente espetacular do Candinho. E agora o Ramon, 3 jogos, acabou sendo o interino com o maior número de jogos. E não foi bem. Ou o futebol não foi bem, ou a seleção. O Ramon não tem condição alguma de ser treinador da Seleção Brasileira, pelo amor de Deus. Acho que ele não tem condição de ser treinador da Série A por enquanto. Ele ainda tem muito que evoluir na carreira. Tá doido. A seleção não foi bem, porque, afinal de contas, 3 jogos contra equipes africanas, perdeu de 2-1 do Marrocos, ganhou de 4-1 da Guiné e perdeu de 4-2 do Senegal, tomou 7 gols em 3 jogos. Então não pode mais ser o Ramon, que, segundo notícias, porque a CBF não pode dizer oficialmente, não sai da boca do presidente, está tudo certo com o Ancelotti, porque tem que respeitar o contrato que o Ancelotti tem até 30 de junho do ano que vem. O Ancelotti não pode dizer, eu vou. Ninguém ouviu ele falar isso. Só escuta ele falar, não, eu ficarei até o fim do meu contrato aqui no Real Madrid. Mas ouvi dizer que o Ancelotti tinha até concordado que o Ramon fosse o técnico interino. Mas os resultados acabaram não permitindo. A seleção brasileira não pode fazer 3 jogos contra 3 adversários, tomar 7 gols, perder 2 vezes. E ganhar apenas um jogo da Guiné, que não tem nenhuma expressão de futebol. Senegal e Marrocos já tem
já tem mais expressão, mas não são lá da primeira prateleira, não, onde sempre esteve o futebol brasileiro. Então sai agora a notícia, eu acredito, está tudo praticamente acertado, os profissionais que deram notícia são muito bons, um deles, em especial, tem total confiança, o Eric Faria, meu amigo, meu repórter em tantos e tantos jogos, tantas jornadas, Seleção Brasileira, em Copa do Mundo, em Copa das Confederações, em Copa América, e muitos e muitos anos, confio inteiramente no Eric Faria. Então, acredito que Fernando Diniz será o técnico interino. Mas aí vem mais um erro. E algumas perguntas que ficam pelo caminho, né? Sabe por quê? O Fernando Diniz é um técnico autoral. Ele tem um jeito dele próprio de jogar futebol. Muita gente diz que é como o Guardiola, do tic-tac. Não, porque o Guardiola tem o tic-tac, mas é posicional. Os times do Guardiola são posicionais, cada jogador na sua posição. O Fernando Diniz não. Além da posse de bola, além do tic-tac, além do toque de bola, os jogadores giram, mudam de posição. Ele é autoral. Ele tem o jeito dele jogar. E o jeito que ele pensa futebol não tem nada a ver com o jeito que o Ancelotti pensa futebol. Nada. O Ancelotti, para mim, o maior técnico do mundo, que tem maior número de títulos importantes, o único técnico a ter conquistado todas as principais ligas da Europa. Ele ganhou na Itália, ele ganhou na França, ele ganhou na Alemanha, ele ganhou na Inglaterra, ele ganhou na Espanha, tem 6 Champions League. Fenômeno, Ancelotti. Mas o jeito do Ancelotti pensar futebol não tem nada a ver com o jeito que Fernando Diniz pensa futebol. Então, usando a palavra pensar, eu fico aqui pensando. Quem é que está pensando na CBF para tomar essas atitudes? Ninguém. Acertar com o Ancelotti sem poder dizer que é ele. O Ancelotti aceitar, também não dizer que é ele. Dizer que fica no Real Madrid. A única coisa que ele fala é que ele fica no Real Madrid até 30 de junho do próximo ano. Mas não tem mais um coordenador de seleção, não tem mais uma equipe para pensar. Será que o presidente da CBF pensa sozinho? Ou tem alguém pensando junto com ele? E quem estiver pensando junto com ele, ou se ele estiver pensando sozinho, como puderam chegar a essa decisão de colocar um técnico interino por praticamente um ano que pensa e joga futebol completamente diferente do outro que chega daqui praticamente um ano para fazer o ciclo até a Copa do Mundo, que seriam mais 2 anos. Não consigo entender. Não dá para entender. Eu também não consigo entender, Galvão. E vou te falar, na minha opinião, o treinador que deveria ter sido contratado nesse naipe aí, ele pode não ter aceitado ou pode nem ter sido convidado. A gente não sabe. Para mim, o meu nome seria o Dorival. Dorival Júnior é o nome que eu escolheria como treinador para ficar interinamente na seleção brasileira. Podendo até ser efetivado. Se o trabalho estiver legal, jogadores gostando, o país jogando um bom futebol, a seleção jogando um bom futebol, podendo efetivar o cara. Mas o meu nome não seria o Fernando Diniz. Visto que ele veio num começo do ano muito bom, mas agora o Fluminense tá uma draga. Começou a dar aquela que o pessoal chama aí de queda do Fernando Diniz. Que ele faz o trabalho, o bagulho vai muito bonito, muito bonito, muito bonito, do nada começa... Queria até que um clube desse chance a ele de continuar, porque geralmente ele dá essa decaída e a galera demite. Eu queria que um clube bancasse, falasse, não, irmão, eu não vou mandar esse cara embora, deixa ele aí. Porque ele deve ter uma explicação para essa queda de rendimento que os times dele costumam ter depois de um período de bom futebol. E essa explicação pode ser, sei lá, algum tipo de desgaste, pode ser o elenco que não é tão vasto, e aí ele pedindo 2, 3 contratações, de repente, se for acontecer isso, vai demorar mais, ou até nem aconteça. Tomara que o Fluminense banque a presença do Fernando Diniz depois dessa queda. Mas, falando de seleção brasileira, ele não seria meu nome. O nome que eu escolheria seria o Dorival, que eu acho mais malandro no futebol, mais experimentado. É um cara que tem um contato, o contato que ele tem com os jogadores parece ser um contato mais dentro do que o contato que um treinador de seleção tem com seus atletas. O relacionamento interpessoal que ele tem dentro dos clubes que ele treina, a forma como aparenta que os jogadores gostam de conviver com ele, etc., parece muito com a forma que o treinador de seleção deveria se portar e interagir com os jogadores, que não é nem a chatice do Tite
e nem a carranquice do Dunga, saca? Ele é um cara, gente boa, maleável, divertido, que faz um trabalho bem feito, um treinamento bem bacana, bem dado. Eu teria ido pelo caminho do Dorival. Não acho que o Fernando Diniz é o melhor nome. Não sei se essa questão de ficar esperando o Ancelotti muito tempo é legal. E eu já fiz aqui ponderações no canal a respeito dessa questão de contratar o Carlo Ancelotti, o que eu penso disso. Na minha humilde opinião, eu só contrataria o treinador estrangeiro, nada contra ser estrangeiro, tá? Eu acho que é até positivo. Se fosse pra agregar valor ao futebol brasileiro e não só à seleção. Se você quiser botar só mais uma estrela na camisa, pra mim, bota qualquer brasileiro lá e é isso. E viva lá a vida. Mas se você quiser revolucionar o futebol brasileiro, você deve contratar, por exemplo, o Ancelotti e promover encontros dele com os treinadores dos clubes, pelo menos da Série A. Visitas dele aos CTs dos clubes aqui, para que ele possa ver como é o trabalho, como é a estrutura, o que está acontecendo, quem são os jogadores, assistir um treino, dar sugestões ao treino desse clube. Sabe, vamos botar, essa semana ele vai ao Flamengo, aí visita lá o Ninho do Urubu, vê como está o trabalho do Sampaoli, troca uma figurinha com o Sampaoli, vê os atletas, pergunta quem são os atletas aqui que estão se destacando com bom rendimento, para eu poder conhecer. Ó, tem aqui o fulano de tal, tem o Pedro, um bom finalizador, tem aqui o fulano de tal, que vai bem, tem o outro Cicrano, que tá jogando aqui na armação de jogada, tem o Gabriel, um finalizador bom e um jogador de movimentação, joga mais pela direita. Tem aqui, ó, o zagueiro, o Fabrício Bruno, muito bom, muito rápido. Tem o Léo Pereira também, se recuperou. Tem o outro cara aqui que tá fazendo. Sabe? Ó, a outra semana ele tá no, sei lá, no Palmeiras, conversando com o Abel. Ô, Abel, tudo bem? Opa, quem tem aí? Pô, tem esse cara aqui, tem o Dudu, muito bom jogador. Tem o Rony, rústico. Bom, andou até sendo convocado pelo Ramon. Tem aqui o Rafael Veiga, um bom meia, que faz isso e aquilo. O condicionamento dele tá bom depois de voltar de lesão. Sabe? E aí na outra semana ele tá no Corinthians, na outra ele vai pro São Paulo, na outra ele vai no Botafogo, ver como tá o trabalho, sabe? E sugerindo e não sei o que. Sabe, a presença de um cara desse pode, pô, melhorar demais o nível do futebol brasileiro como um todo. Mas se for só pra ele morar na Europa, convocar quem joga lá e focar em ganhar Copa do Mundo, pra mim não precisa de treinador estrangeiro, pode botar qualquer brasileiro, porque aí realmente é uma visão da CBF que não tá visando a melhoria do futebol brasileiro. Porque se o futebol brasileiro melhora como um todo, a matéria-prima de jogadores convocáveis aumenta muito, o nível do campeonato aumenta muito, a própria CBF, que é quem organiza o campeonato, ganha mais dinheiro com questões de patrocínio, podendo repassar aos clubes uma fatia maior, sabe? Todo mundo ganha. Sabe, para trazer um cara desse calibre, um Guardiola, um Ancelotti, um caboclo desse, você tem que promover interação desse cara com os treinadores e com os clubes aqui do Brasil, porque é dos clubes do Brasil que saem os jogadores que vão para a seleção. Aí você vai falar, não, mas os caras que a maioria tá lá. Sim, tá lá, mas estava aqui e foi para lá. É daqui que sai. Se esse cara promover mudanças radicais aqui dentro do nosso Brasil, porra, a chance de a gente ter um futebol muito melhor e muito mais jogadores em condição em nível de seleção brasileira aumenta muito. O fato dele dirigir o Fluminense junto com a seleção, vamos deixar para lá, vai. Já aconteceu uma vez, né? Em 98, depois da Copa do Mundo, saiu, o Luxemburgo assumiu, mas não disse assumo. Disse para o Ricardo Teixeira, eu assumo, mas não sai do Corinthians. Durante um tempo deu certo. Foi campeão com o Corinthians, foi campeão da Copa América com a seleção brasileira, depois foi demitido e não fechou o ciclo. Isso também eu acho um erro. Demitiram o Vanderlei por causa das Olimpíadas, que ele foi mal nas Olimpíadas. Mas isso aí era um erro. O treinador da seleção principal não tem que acumular o cargo de treinador da seleção olímpica. Tem que ter um treinador da seleção olímpica, do sub-20, para ir para lá e deixar. Porque eu acho que o Vanderlei teria feito um bom ciclo também. O Brasil acabaria sendo campeão da Copa do Mundo de 2002 na mão do Vanderlei também. O Vanderlei naquela época estava no auge. Um dos maiores treinadores que eu vi trabalhando em qualquer clube de qualquer país. O Vanderlei era brabo demais. Mas mesmo assim eu fico pensando, vamos dizer assim que tem um Fluminense e Palmeiras e no meio do caminho e tem um Fla-Flu. Aí ele convoca o cara do Palmeiras. Times que cedem jogadores de seleção brasileira, ele teria que convocar jogador do Palmeiras, convocar jogador do Flamengo, convocar jogador do Fluminense. Será que tem muita ética nisso? Não acho ético. Então, gente, olha, é mais um erro. Repito, aquilo que começa errado, normalmente
termina errado. Tomara que consigam contradizer o ditado e que as coisas deem certo. Mas tá bom, não. Agora vocês estão estranhando, né? Tá diferente? Sabe o que é? Eu esqueci de uma coisa que eu queria colocar no comentário. Diniz é técnico interino por 6 meses ou por 1 ano, depois vem o Ancelotti. Ou será que o Ancelotti não vem e o Diniz, depois de técnico interino, vira técnico efetivo? Dá para esperar tudo. É. Cara, eu penso que realmente tem essa questão da ética que o Galvão levantou muito bem levantado. Eu não tinha pensado nesse ponto, mas realmente. Pô, imagina uma condição: vai jogar um Fla-Flu, aí vai ter um jogo da seleção brasileira, e aí o Fernando Diniz convoca o cara do Flamengo. Porra. Será que ele vai convocar os caras do Fluminense pra desgastar? Porque ele vai pensar, né? Porra, será que eu convoco o André? Pô, o André tá com a minutagem alta. Melhor de repente poupar ele da seleção. Convoco outro cara. Levo, sei lá, o Alan do Flamengo. Porra, loucura louca, né? Bom, o vídeo foi esse aí. Queria pedir pra vocês comentarem a respeito disso. O que vocês acharam do Fernando Diniz na seleção brasileira? Eu realmente preferia o Dorival, acho que seria um nome mais adequado, mas quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho da notificação, deixe um like aqui nesse vídeo. O like de vocês sempre é muito, muito importante. Já deve estar aparecendo aqui na tela outros 2 vídeos do canal aqui, para você poder assistir, dar uma olhada se tem alguma coisa que te interessa. E se você se interessar, continue assistindo os vídeos aqui do canal. Também tem a bolinha aí de se inscrever, você pode se inscrever, né? Até facilita teu trabalho. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.